Olá, alunos, continuando nosso estudo sobre o Renascimento e o Humanismo, segunda parte da página 71 a 77. Fase do Renascimento, três fases, 300, 400, 500, 300 século XIV, 400 século XV, 500 século XVI. 300, período de transição, duas cidades italianas, Siena e Florença, dois importantes artistas, Dante Alighieri e Giotto di Bondone. O Dante escreveu essa obra Divina Comédia, que ela retrata um contexto onde o Dante foi no inferno, e, incrível que pareça, foi no inferno vivo, ao lado do poeta Virgílio. Ele retrata nessa obra sensações humanos, os humanos comuns, sentindo amor, ódio, alegria e tristeza. Esse livro ele existe na árvore do livro que talvez vocês tenham. É bom se alguém se interessar para ler. Segundo essa obra, o Dante retrata o inferno com 9 espaços, uma divisão de 9 fases do inferno do Dante. E exatamente ele caminha com o poeta Virgílio e depois ele caminha pelo inferno e pelo purgatório até chegar ao paraíso. E ele chega ao paraíso ao lado de sua amada Beatriz. Então é um romance que na verdade é uma crítica que o Dante faz exatamente ao comportamento da época. É muito importante e interessante essa obra. O outro é o Giotto di Bondone. Giotto Bondone é um artista pintor, que a pintura dele é o grande mestre trecento. Nas suas obras, as figuras começam a ganhar vidas, aparecem movimentos. Seus personagens agem como seres comuns. Aqui é a época dessa fase trecento. Vamos para outra fase, aqui na página 72, a fase 400. Século XV, cidade de Florença foi o grande centro. Aparece a família Médici, que vai exatamente ser mecenas, financiar os grandes artistas da época, E alguns nomes aparecem nessa fase aqui. O Filippo Brunelleschi, Filippo Brunelleschi, quase não sai. Foi pintor, escultor e arquiteto, além de ter conhecimentos aprofundados de matemática e geometria. Seu trabalho aqui, o trabalho dele mais conhecido é a cúpula da Catedral de Florença, Catedral de Santa Maria, essa catedral aqui, Santa Maria del Fiore. Aqui o outro grande nome é o Donatello, o escultor, esculpiu Davi aqui a obra. Então, parece que a obra aparece exatamente com movimento, você vê os detalhes, exatamente aqui. Um outro autor dessa época, do 400, é o Sandro Botticelli. Sandro Botticelli, principais pintores da cidade de Florença, do 400. Inspirou inicialmente na mitologia grega romana, mais tarde na tradição cristã. Aqui é a obra dele, Essa obra é O Nascimento de Vênus, exatamente relacionado à mitologia grega romana. E a fase 500. 500 é século XVI, cidade de Florença. Saiu da cidade de Florença, perdeu importância para Roma. Então o centro aqui é Roma, passou a ser o principal polo cultural do Renascimento. Maiores nomes dessa época italiana 500, Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael. O da Vinci é considerado um dos maiores pintores de todos os tempos, porque ele recebeu exatamente pelo seu conhecimento em anatomia, que é exatamente parte do corpo humano, o uso primoroso da técnica da perspectiva e jogo de luz e sombra,
chiaroscuro. Chiaroscuro é o nome dessa técnica de sombra e luz aqui, ó, quadro da Mona Lisa. Então, o Da Vinci é considerado como um homem universal. Olha o que ele era: pintor, escultor, arquiteto, cientista, engenheiro, inventor, projetou armas, pontes, cidades, pintou obras como Mona Lisa e a Última Ceia. Dizem que o helicóptero tem um rascunho que vem exatamente das ideias de Da Vinci, né? O paraquedas e assim por diante. O outro grande nome dessa fase é o Michelangelo, escultor. Olha a obra dele aqui. A obra O Juízo Final, a obra Pietà, Davi. Ele é considerado o poeta do corpo. O que ele é? Escultor, pintor e arquiteto, né? Michelangelo tornou-se conhecido pelos afrescos que pintou a Capela Sistina. São centenas de figuras, algumas enormes, cuja produção custou ao artista quase 5 anos de trabalho. As cenas são episódios da Bíblia, desde a criação do mundo até o juízo final. Então, as obras do Michelangelo são riquíssimas. Tem uma obra sobre a criação de Adão que parece que Deus está exatamente conversando e tocando em Adão. Rafael Sanzio, que é um outro artista que utilizou a eficiência técnica de pinturas criadas durante o Renascimento. Foi retratista oficial de alguns homens mais ricos e poderosos do seu tempo. Sua capacidade de representar Madonna. Ele é um mestre das emoções medidas. E aqui chama a atenção Nicolau Maquiavel, o pai fundador da ciência política, o pai fundador da ciência da política moderna. Essa obra, O Príncipe, ele retrata e relata como os governantes devem empreender para conquistar e manter-se no poder. Ele vai buscar o contexto principalmente do Império Romano, dos imperadores, para retratar essa obra. Aqui na página 75, nós vamos para a página 75, vai retratar, né, a expansão do Renascimento. O Renascimento ele vai sair da Península Itálica, vai sair da Itália e vai para outras regiões da Europa. Por exemplo, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda e Alemanha. Aqui é o Camões, o relato da obra Os Lusíadas, pequeno texto de Lusíadas de Camões, o português. É uma obra primorosa que vocês provavelmente têm na árvore do livro. Todas essas obras é possível que tenha na árvore do livro. Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes, nessa obra Dom Quixote, ele faz uma crítica, ele é um romance de cavalaria, ele faz uma crítica aos cavaleiros medievais, mas também faz uma crítica à burguesia. Seus personagens aqui, Dom Quixote retrata exatamente esses cavaleiros medievais e Sancho Panza retrata o burguês. Esse Sancho Panza, ele é o escudeiro do cavaleiro. Então, Miguel de Cervantes ele faz uma crítica. O inglês, Thomas More, escreveu Utopia. Ele descreve uma ilha imaginária habitada por uma sociedade justa. Veja a crítica que ele está fazendo aqui. Ele pretendeu criticar a injustiça e abusos do seu tempo. O Shakespeare é o grande nome que foi um dos maiores autores de peças teatrais do mundo. Criou tragédias como Romeu e Julieta, Hamlet, Macbeth. Escreveu O Sonho de uma Noite de Verão e drama histórico como Henrique VIII. Tem alguns estudiosos que dizem que o Shakespeare foi financiado pela coroa inglesa, pela rainha Elizabeth I. Shakespeare aborda temas universais e propõe reflexões que continuam a despertar interesse e admiração. Ele é um grande nome exatamente por sua capacidade, né? Ele é teatrólogo, ele é literata e assim por diante. E na página 77, para finalizar, nós vamos ver exatamente o Renascimento na ciência.
E aqui surgem dois nomes, Nicolau Copérnico e Galileu Galilei. Nicolau Copérnico começa a estudar a teoria do heliocentrismo, onde diz que o Sol é o centro do universo, centro do sistema planetário, e a Terra é apenas um desses planetas que circulavam ao redor do Sol. Quem terminou essa teoria foi Galileu Galilei, que desenvolveu outros estudos, né? Ele verificou que a Terra era apenas mais um astro, entre milhões de outros. Concluiu também que a Terra efetuava dois movimentos, um movimento em redor de si, de rotação, e o outro movimento em torno do Sol, de translação. Na época, a igreja defendia o geocentrismo, que está bem aqui, que é o contraponto do heliocentrismo. O que a igreja defendia na época? Que o centro do universo é a Terra e que o Sol girava em redor dele. O Copérnico e o Galileu vieram provar o contrário, que é a Terra que gira ao redor do Sol. Considerado o criador da física moderna, Galileu, ele, por conta das suas teorias, por conta de defender o heliocentrismo, ele foi julgado por um tribunal da igreja, o tribunal da Inquisição, que vai aparecer no nosso estudo lá na frente, na Contra-Reforma, que nós vamos ainda estudar. E para escapar, o que o Galileu fez? Ele negou, porque ele ia ser morto, escapar da morte, ele negou a teoria. No tribunal ele negou. E essa negação dele fez ele escapar da morte na fogueira. Ele ia ser morto na fogueira, ia ser queimado como herege. E aqui seguindo, ele vai exatamente descobriu com esse instrumento que ele criou, esse telescópio, ele descobriu vários satélites, por exemplo, o satélite de Júpiter, a velocidade da luz que é superior à do som. Então aqui no caso da ciência tem esses dois grandes nomes. E é isso. A proposta é aprofunde o conhecimento, faça investigação, tenha essa videoaula como orientação, ela vai estar no canal do YouTube, que nós criamos para vocês estudar. É exclusivamente para vocês, ok?